Então, para aquelas pessoas que depois vão ver a gravação aqui dessa entrevista, para se inspirar, a senhora diz para nós aí o teu nome, de onde a senhora fala, qual é a tua igreja. Meu nome é Francisca Oliveira Silva, eu sou da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Brasil, e eu moro no Mato Grosso. Atualmente eu moro no Mato Grosso. Ah, que benção, que benção. E a senhora já tem, assim, mais ou menos, irmã Francisca, quantos anos, assim, de cristã? A senhora é obreira, uma coisa assim? Eu sou obreira, pastor. Eu estou na igreja desde 2007. Ah, Só que assim, a 2007. gente ia na igreja, mas assim, ia por ir, né? Me firmar mesmo, eu me firmei de 2015 para cá. Ah, que benção, que benção. Já tem um tempinho, né? Graças a Já tem Deus. um tempo, graças a Deus. Isso. E, irmã Francisca, como é que a senhora me conheceu? Conta um pouquinho para me saber. Então, pastor, nem eu sei. Eu estava passando pelo, acho que Facebook, não lembro mais, não lembro. Eu só sei que eu vi o senhor anunciando aquele curso lá que a gente está fazendo, e eu me interessei na hora e eu já me inscrevi. Aí foi como eu conheci o senhor. Só que eu não lembro se foi pelo Face, eu não lembro mais. Mas eu conheci através do curso. Eu me inscrevi. Beleza, beleza, benção. Então, para eu entender um pouquinho, né? Então, a senhora me conheceu através do Facebook, o Instagram, não sei, mais ou menos por aí, né? Foi por uma mídia social. Passou um anúncio, chamou a atenção da senhora, e a senhora se inscreveu, né? E na hora, assim, de entrar no curso, de comprar o curso, a senhora ficou com alguma dúvida, alguma desconfiança, alguma coisa assim? Não, pastor, porque assim, desde quando eu comecei com o senhor, que eu falei para o senhor que assim, eu não tinha muita dificuldade assim em preparar um culto e fazer o culto. O meu problema era o medo, que me travava. Às vezes, como eu falei para o senhor, eu preparava, mas eu tinha um receio, tinha um medo muito grande e aquilo me travava. E quando eu vi lá o nome do curso, eu já me interessei. O nome já chamou atenção. Aí eu me inscrevi por isso. E valeu a pena, hein, pastor? Mudou muito. Que benção, eu fico feliz, né? Fico feliz de estar podendo contribuir, né, no teu ministério, na tua chamada, né? E muito, você está contribuindo demais. Assim, cada vez mais feliz de ver também o resultado, né, daquilo que a senhora está apresentando, né? E já partindo já bem direto aqui, qual era, irmão Francisco, o medo que a senhora sentia antes do curso? Pastor, falando de medo, era todos. Assim, eu tinha medo de pregar e desagradar, que eu já falei isso para o senhor, que as pessoas não. Eu tinha uma preocupação muito grande com o resultado. E depois que o senhor falou que o resultado não pertence a mim, pronto, isso acabou. Porque, assim, eu tinha muito medo. Eu pregava, pastor, eu não dormia de noite, eu ficava querendo saber se alguém tinha gostado, se alguém tinha sido abençoado. Aquilo estava virando um trauma na minha vida. E depois que o senhor falou assim para mim que o resultado não depende de nós, isso acalmou minha vida e mudou a história. Hoje eu prego de boa, tranquila, eu não quero mais saber do resultado. Se alguém chegar em mim e falar, tudo bem, mas se não falar também, eu fico tranquila. A senhora ficava assim meio nervosa quando ia para começar a pregar ou só depois mesmo da pregação? Era antes, pastor, era uma forma. Eu tinha um medo tão grande de microfone, pastor, mas tão grande que eu passava mal. Eu sou obreiro na igreja há muito tempo. E se falasse que eu teria que falar no microfone, antes de chegar lá, eu já passava mal, eu já saía de casa passando mal. O medo era do microfone mesmo, eu tinha um medo terrível do microfone. Se alguém falasse assim, Francisca, você vai ter que ler qualquer coisa, eu era capaz até de faltar no culto, só de medo. Meu Deus! Era terrível, pastor, era terrível. Mas acabou, graças a Deus. Hoje, se colocar o microfone na minha mão, eu faço um estrago. Que benção, graças a Deus, acabou. Né? Porque geralmente, eu pergunto isso aqui, porque geralmente quando a pessoa assim tem medo, né, do que as pessoas vão achar dela, assim, depois que ela pregou, né? Geralmente ela tem também um certo medo antes, né, de começar a pregar ali, né? Então, por isso que eu pergunto, né?
porque eu conheci um irmão também, que eu ajudei ele também, o Diego, e ele tinha muito, mas muito medo do microfone e do que as pessoas também iam achar dele. Mas mais do que isso também, ele tinha medo do relógio. Eu nunca tinha visto alguém que tinha medo assim do relógio de, tipo, falar pouco tempo, né? Por exemplo, eu não sei qual a quantidade de tempo que é dado na igreja da senhora para pregar, se é 40 minutos, se é 50, né? Mas ele tinha Uma hora. medo de 1 hora, né? Isso. Então ele ficava com medo de começar a pregar e, tipo, não conseguir completar o tempo, entendeu? De Isso. ficar assim, 10 minutos, 20 minutos, né? E entregar. Ele tinha medo, assim, por isso que ele ficava olhando muito pro relógio. Mas, pelo que a senhora disse, então, o medo da senhora era mais questão de o que as pessoas iam achar, né? Pensar, Isso. e também do microfone, né? O microfone para mim era um bicho, pastor. Misericórdia. Tinha muito medo do microfone. Entendi. E aí, irmã Francisca, com quanto tempo de curso, nos nossos cursos, na nossa mentoria, a senhora entrou, a senhora conseguiu já se livrar desse medo? Quantos meses aí? Quanto tempo? Pastor, foi bem rápido. Eu acredito que, sem medo de errar, tinha uns 20 dias. Foi Uns rápido. 20 dias. Me surpreendeu o resultado, porque foi muito rápido. Nossa, eu pensei que tinha sido uns 1 mês e meio, por aí, uns 20 dias, Não, né? não, pastor, com 20 dias eu já estava dominando bem, já estava tranquilo. Assim, pastor, esse curso, assim, ele me trouxe, assim, eu não, hoje o senhor pode me falar se é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Esse Aham. curso, assim, ele me trouxe uma autoridade muito grande no púlpito. Eu perdi totalmente o medo, perdi a noção mesmo, eu perdi o medo. Meu Deus, que benção, que benção. Que transformação. Agora eu fiquei mais impactado ainda. Não, não, pastor, é coisa séria. A coisa é séria, foi muito bom, pastor, muito bom. Eu agradeço muito o senhor, porque, assim, se eu fosse esperar um curso do meu pastor, não é falando mal dele, mas ele também não teria essa disponibilidade para fazer, e nem sei se teria a capacidade de fazer, porque o meu pastor, ele tem nível médio. Ah, Então, assim, entendi. às vezes ele até tem vontade, mas, assim, a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem, não é? Então, Verdade. assim, ele pode até ter vontade, mas ele não tem como oferecer isso para mim. Por isso, exatamente, que eu entrei nesse curso do senhor, porque, assim, alavancou o meu ministério. Alavancou. Uhum. E Muito depois bom. eu penso, né, que a senhora pode até ajudar outros irmãos também, né, na sua igreja, Sim, sim, né? Porque uma vez exatamente. que a pessoa aprende, né, uma vez que a pessoa consegue, né, passar por uma situação, um método, né, e Isso. consegue se desbloquear, né, vencer aquele medo ali, ele depois também. Mas, irmã Francisca, eu fiquei maravilhado, minha irmã, com 20 dias. A irmã conseguiu, né, vencer esse medo aí e com isso a senhora ganhou uma autoridade, a senhora falou, né? Fala um pouquinho Uma mais sobre autoridade. isso aí. Assim, que nem eu falei para o senhor, quando eu subia no púlpito, era o nervosismo, era o medo do microfone, era o medo de não agradar as pessoas, e, assim, medo da mensagem que eu estava pregando. Aquela dúvida. Hoje não, eu oro, Deus me dá a mensagem, eu subo no púlpito, eu prego a mensagem com convicção do que eu estou falando, com convicção de que Deus falou comigo e que é aquela mensagem que Deus quer que seja entregue. E faço o culto, pastor, de boa, venho para casa tranquila, acabou. Acabou aquele Ah, sofrimento. que E benção, foi rápido, o resultado foi bem rápido, pastor. Me surpreendeu até eu mesmo. Fiquei surpreso. nossa, que benção. Eu fico assim, maravilhado, né, de ouvir essa história, porque eu acho que também as pessoas que estão ao seu redor, eu acho que eles notaram também, né, algo assim diferente na senhora. Notaram, pastor. E é que nem eu postei, eu mandei para o senhor, eu coloquei lá na comunidade, lá as fotos do hospital. Pastor, aquilo ali está sendo uma coisa fora de sério. Eu trabalho no hospital já há 12 anos, mas, assim, a gente estava ali, com mais um funcionário. E hoje eu sei que eu faço a diferença no hospital.
A gente montou aquele grupo de oração esses dias atrás, pastor, a menina contou lá para mim, porque eu não tive tempo de contar, não. Deu mais de 50 pessoas, pastor, num grupo de oração. Nem as igrejas têm 50 pessoas mais. Lá tinha 50 funcionários. Lá tinha 50 funcionários. E, assim, é testemunho em cima de testemunho, as pessoas me procurando. Só que é assim, pastor. Meu trabalho no hospital agora multiplicou, porque além de eu trabalhar no hospital, eu tenho que dar assistência espiritual para o povo. Sim, dobrou. Não tenho mais tempo para nada, mas, assim, está muito bom. Está muito bom. Eu imagino. Quando a senhora contou esse testemunho lá na comunidade, eu me lembrei, irmã Francisca, quando eu era novo convertido também, né, que logo depois que eu consegui vencer esse medo também, eu trabalhava numa empresa e um amigo meu, um obreiro, ele me chamou, né, para a gente abrir um trabalho de oração também na igreja, lá na empresa. Ah, que legal. E, meu Deus do céu, nós chegamos, assim, a ter um pouquinho menos, né, do que a senhora está falando. Chegamos a ter 45, 40 pessoas, assim, da empresa, né? Mas quando lá se diz assim, parada de fábrica, que a fábrica para dar manutenção em todos os equipamentos, né? Então, Sim. nessa parada de fábrica, vinha muitos trabalhadores de outras regiões para lá. Aí, sim, quando chegava esse momento, chegava a dar aí em torno de 100 pessoas, 70, 80 pessoas, assim. Mas no normal mesmo, era 40 pessoas por aí. Mas, nosso Deus, quando eu vi a foto que a senhora me mandou, eu me emocionei. Estava falando com minha esposa, eu me emocionei, eu fiquei, assim, maravilhado, sabe? E por isso eu queria perguntar à senhora assim, o que levou a senhora a começar esse trabalho no hospital? O que te motivou? Pastor, assim, eu tenho uma sede muito grande para pregar a palavra. Muito, muito grande mesmo. Isso queima, isso arde no meu coração. E eu sempre falo assim, que eu quero um dia ainda ser consagrada pastora. Porque, assim, eu quero assumir uma igreja, porque, assim, Deus tem colocado em mim muitos projetos, muitas coisas boas para ser executadas. E eu não posso fazer isso como sendo cauda. Eu tenho que fazer isso um dia que eu for cabeça. Verdade. E, assim, eu tenho uma sede muito grande de pregar o evangelho. Muito grande mesmo. Aí, como eu falei para o senhor, eu já prego numa igrejinha pequena aqui. Eu tenho 7 membros na igreja que eu prego. Mas lá é isso mesmo, lá no aumento, o povo não quer muita coisa. Aí, nós estávamos no hospital um dia, e aconteceu na verdade, eu não estava no hospital nesse dia. Aconteceu uma coisa no hospital meio inusitada. Uma menina, uma paciente, ela manifestou um demônio lá no hospital. Foi um dia de sábado. Só que eu não estava no hospital. Mas tinha uma outra colega minha que ela já foi evangélica, porém hoje ela está desviada. E ela conhece muito bem esses negócios de manifestação de demônios, essas coisas. E ela falou que a menina estava manifestada e chamou uma igreja, a igreja foi lá, fizeram uma oração, libertaram a menina e tudo. Aí, quando eu cheguei para trabalhar na segunda-feira, ela falou assim, olha, nós vamos montar um propósito de oração aqui no hospital e a gente fez uma votação e você foi a escolhida para ministrar essas orações para nós. Uau. Assim, de nada, ela me falou. Eu já vi que era coisa de Deus mesmo, né? Porque eles fizeram lá e me escolheram para estar ministrando. Eu falei, tudo bem, estou à disposição, na hora que quiser. Aí marcou tudo, conversou com a direção do hospital. Aí a gente começou primeiro numa sala. Aí a sala encheu, não cabia mais ninguém. A gente mudou para debaixo de um balcão. Dá para ver lá que é um galpão, nas fotos que eu mandei para o senhor. A gente mudou e esse galpão já está quase pequeno também. E aí, assim começou. Mas, assim, eu tenho uma paixão, o pastor, por as pessoas enfermas, eu tenho uma paixão muito grande por as pessoas de presídio. O meu é meio contrário as coisas. Quando as pessoas querem pregar só para os convertidos, eu quero pregar para aqueles que estão bem perdidos mesmo. Nossa. Deus me leva para esse caminho. Aí, inclusive, eu falei para o senhor, mês que vem eu vou para o presídio, tá? Nossa. O senhor me deu coragem até para ir para o presídio. Gente, eu falei com a minha esposa aqui também, falei, meu Deus, a irmã Francisca vai abrir um trabalho, vai para o presídio, gente, vai pregar a palavra lá. Mês que vem nós vamos, mês que vem. Jesus amado, que maravilha, que maravilha. Já liguei lá para o assistente social do presídio, lá já está tudo certo, só levar uma documentação que está faltando, mês que vem a gente começa lá. Ah, nosso Deus, que bênção, que bênção. Eu creio, irmã Francisca, que Deus vai te usar muito, sabe? Deus vai te usar muito, amém. Porque uma vez que a pessoa se coloca, né, à disposição de Deus, tem um desejo mesmo ardente de
fazer, né, para Deus, eu creio que Deus vai abrindo as portas para essa sim, pessoa também, né? Ou seja, aquilo que a pessoa não conseguiria, assim, vamos dizer, com com os recursos dele, né? Deus vai verdade, abrindo as portas e exatamente. vai fazendo, né? E são dois lugares que eu sou apaixonado também. São dois lugares. Hospital, né? Antes da pandemia, aqui na Bolívia, nós também fazíamos trabalho no hospital aos domingos nós Sim, fazíamos. E o pessoal da saúde é muito carente. Não, a é, gente não só pregava, né, para os leitos, né? A gente não entrava só nos quartos e tal, mas a gente pregava também para os médicos, as sim, enfermeiras, principalmente uhum, as técnicas, né, de isso. enfermagem. A gente estava ali, sabe, sempre presente, conversando com elas e orando, né? Então eu via aquilo ali muito uma coisa assim muito edificante. Por isso que quando a senhora mandou a foto, eu fiquei assim, meu Deus, Jesus, aquilo É ardeu no forte, meu coração. É forte, né? pastor, é forte. Mas é muito bom, muito bom. Eu estou muito feliz, pastor, muito feliz mesmo. Nossa, eu imagino. E alguém já se entregou ao coração lá para Jesus, já aceitou Jesus lá no hospital? Nessa nossa campanha, ainda não, pastor, mas assim, eles estão com o coração bem Aham, mas quebrantado estão mesmo. Eles prontos para vão, eles receber estão, oração. eles estão gostando muito, e muitos vêm me agradecer, muitos têm testemunho, muitos falam assim, eu preciso conhecer esse Deus seu. E assim, pastor, eu deixei de ser aquela funcionária Francisca para ser a Francisca no hospital, assim, Ai, que nem eu falei para o senhor. É que nem eu falei para o senhor assim, foi uma autoridade muito grande, assim, que Deus colocou sobre a minha vida, que as pessoas hoje eles olham e eles respeitam. Pastor, a diretora do hospital, ela chega em mim e fala, Francisca, hoje eu estou com um certo problema, hoje eu preciso da sua ajuda espiritual. meu Então, Deus, assim, é uma autoridade muito grande que Deus colocou sobre a minha vida depois de tudo meu isso, depois desse Deus. curso, depois que Aham, eu entendi. aprendi as coisas, porque tem coisas que a gente precisa aprender, senão a gente não, sem sabedoria a gente não vence. Verdade, verdade, verdade. Né? Eu sempre digo isso, né? O limite que a gente coloca, né, das nossas, do nosso crescimento é de acordo com aquilo que a gente está disposto a buscar, a se esforçar para crescer e querer avançar, né? Então, imagina Exatamente. uma coisa, né? Eu não sei qual é o cargo da senhora no hospital, Sou mas técnica de enfermagem. a senhora é técnica de enfermagem. E a Técnica de enfermagem. diretora, sabe, pedir, né, esse Uhum. conselho, essa oração, essa presença da senhora ali, eu vejo que é Deus, sabe, honrando a vida da senhora, o esforço da senhora, né? E Exatamente. essa vontade de querer fazer a obra do Senhor. E aí se cumpre também, né, a palavra do Senhor, que Deus ele nos chamou realmente como cabeça e não como cauda, né? Exatamente. Ele nos chamou como Exatamente. cabeça. E aí Deus vai nos colocando, né? Assim, Uhum. outros níveis, outros patamares, né? Dentro do nosso trabalho, no meio da sociedade. E eu tenho certeza, irmã Francisca, que também a tua igreja, ela vai ter um crescimento, sabe? Ela vai ter um Eu também crescimento, acredito. Eu acredito. tá? Porque a palavra, ela tem poder e quando ela é bem pregada, ela tem poder e tem entendimento. Sim. Então as pessoas entendem aquilo que está sendo pregado. Agora, Uhum. uma palavra pregada com insegurança, ela causa um certo embaraço, ainda que ela tem poder, porque a palavra é de Deus, né? A palavra é Verdade. de Deus, mas nós somos os comunicadores, nós que transmitimos essa palavra. Então, uma vez que essa palavra vai distorcida, né, para quem está ouvindo,
ela surge um efeito, mas não surge o total efeito que deveria, porque a pessoa não entendeu, não é certo? Exatamente. Exatamente. E aí, irmã Francisca, assim, para eu entender um pouquinho melhor, como na verdade, assim, a senhora acha assim que como que se a senhora fosse resumir assim, como que esse curso te ajudou em todo assim? Como que te ajudou assim? Pastor, em tudo. Em tudo, porque, como eu falei para o senhor, eu tinha a vontade de pregar, eu tinha o desejo de pregar. Eu já tinha pregado, como eu falei para o senhor, algumas vezes, mas assim, não estava surtindo efeito. É que nem o senhor falou, porque às vezes estava mal pregado devido ao medo. Não Uhum. era que eu não preparava o culto, eu preparava, mas na hora de subir lá no púlpito, de pegar no microfone, eu não conseguia, eu passava, mas eu não conseguia passar aquilo que eu queria passar, e que eu sabia que eu tinha que passar. A insegurança, a ansiedade, a insegurança, ela tomava conta de mim. E a partir do momento que isso caiu por terra, que eu perdi todo esse medo, essa insegurança, hoje eu prego, pastor, eu pregava, vou falar para o senhor, eu pregava 30 minutos. Vou falar para o senhor, com Aham. toda certeza. Hoje eu faço um culto, pastor, se deixar, eu fico 2 horas. Eu domino a coisa, eu não conseguia. Hoje eu fiz culto de manhã. Fiquei 1h30 fazendo um culto. E as Uma hora e pessoas, meia. fiquei 1h30, pastor. Eu falei para meu marido, eu tenho que me controlar, porque acho que já está passando o limite. Porque eu começo a Uau! falar e eu começo a pegar gosto, e as pessoas começam a olhar para mim, a ouvir, a gente sente que eles estão gostando, que eles estão com sede naquilo que eu estou falando. Aí não tem como Então, separar, o Espírito Santo não deixa. sim, então desculpa aqui. Antes do curso, a senhora conseguia falar assim, umas meia horas. Meia hora. E Hoje eu agora, prego uma hora e e agora a senhora pode já está falar, falando uma hora e uma meia, hora se e deixar meia. até E se 2 horas. deixar, eu faço mais. Exatamente. Meu marido esses dias falou para mim assim, pelo amor de Deus, você não vai acabar esse escuto mais, não? Porque tá difícil, pastor. O Espírito Santo me domina assim de um jeito que eu vou embora, eu esqueço do tempo. Eu não quero saber de relógio, não quero saber de nada. Meu Mas eu sei que isso é Deus! uma coisa que eu tenho que corrigir também, né, pastor? Não pode ser muito Sim, exagerado. claro, claro, porque né, todo Uhum. culto tem uma liturgia, né? Tem um Exatamente. tempo, né? Tempo para começar e tempo para terminar. Uhum. Mas eu fico maravilhado, por quê? Porque quando a pessoa fala meia hora, não é que ele não tem conhecimento bíblico, mas é Sim, porque às vezes ele não tem domínio daquilo que ele vai falar, não é certo? exatamente. Certo. Agora, quando a pessoa começa a adquirir domínio das escrituras, daquilo que ele vai falar, sabe organizar bem o sermão na qual ele vai passar, isso acontece, sabe? E esse efeito aí que está acontecendo na senhora, eu me lembro muito bem que eu acho que foi em uma aula que eu estava dando, eu estava falando isso, né? Que quando eu comecei, que eu morria de medo também, eu falava aí, né, 20 minutos, 25, e já terminava já sem saber, meu Deus, o que, é que eu vou falar. Depois, quando passou um tempo, né, depois de muitos anos, né, 12 anos depois, agora eu tinha pouco tempo, em novembro do ano passado, eu tive que dar um estudo de 3 horas. Era uma festa, né, numa igreja, e o tempo de estudo era 3 horas. Então, eu tive que dar esse estudo de 3 horas. E depois que terminou aquele estudo, é como se passou um filme na minha cabeça. Não sei se isso aconteceu com a senhora, É, passa. de lembrar assim, né, no início como era e agora aquilo que a senhora está vivendo, né, no presente agora, né? Pastor, minha primeira Santa Ceia que eu fui ministrar, tinha um obreiro da nossa igreja aqui comigo, ele ri, até hoje ele ri de mim. Eu acho que a palavra, o louvor, a palavra e a Santa Ceia, eu não gastei 25 minutos, não, pastor. E tudo isso. Hoje ela olha Meu para mim das e fala assim, ele fala, menino, quem te viu, hein, quem te vê, porque a primeira Santa Ceia que eu fui ministrar, eu não dei conta, eu não sabia o que fazer.
Uhum. Eu fiz, mas não foi 25 minutos, não. Hoje ele fala para mim. O obreiro fala para mim assim, que um dia eu preguei um culto aqui, o pastor foi viajar e eu preguei. E eu fiquei muito tempo. Eu fiquei acho que uma hora e meia nesse culto. Quando eu terminei, os obreiros falaram, meu Deus do céu, a Benedita baixou aqui. Meu pastor é Benedito, né? Uhum. E ele faz uns cultos meio longos, daí todo mundo, nossa, a Benedita baixou aqui hoje, porque não pode. Eu fiquei 1 hora e 40 minutos para fazer o culto. Eita Deus. Meu Aí Deus. ficou todo mundo admirado. Mas é assim mesmo, é as experiências da vida, né, pastor? Com o tempo a gente vai pegando experiência, prática, vai melhorando, aperfeiçoando. Isso, a senhora falou um ponto muito importante, sabe? A gente vai melhorando, né? Uhum, Então, a questão toda é a gente buscar, né, essa melhoria contínua da parte de exatamente. Deus, né? Irmã Francisca, para a Oi. gente terminar aqui, qual conselho a senhora daria para aquelas pessoas que estão começando agora, entrou no curso agora e gostaria de vencer o medo, assim como a senhora venceu de pregar? Qual conselho a senhora daria? Pastor, que as pessoas façam o curso, busque a presença de Deus, em primeiro lugar, porque só fazer o curso não vai adiantar. A gente tem que, como o senhor falou, tem que buscar a presença de Deus, nós temos que ir para a Bíblia, a gente tem que conseguir profundidade bíblica. Porque, assim, a questão do curso, pastor, eu não sou o melhor exemplo, porque eu não estou conseguindo fazer as tarefas, mas é meu Aham. tempo que não dá. Mas Sim, eu claro. assisto às aulas, e o que eu pego das aulas, eu procuro pôr em prática. Tudo que o Isso. senhor ensina nas aulas, lá na teoria, eu ponho em prática, assim, só as tarefas, porque eu não tenho tempo mais. Meu tempo acabou. Se eu Aham. já não tinha, agora acabou de vez o tempo. E, assim, Entendi. tem que fazer, pastor. Quem quer pregar, tem que fazer curso. E eu aconselho esse curso do senhor, porque ele é muito bom, pastor. Ele é muito detalhado. Ele fala certinho como a gente tem que fazer. E quem pegar ele do começo ao fim e pôr em prática, vai se sobressair bem, porque eu consegui. Uhum. Eu só não Entendi. consigo fazer as tarefas, porque é muita coisa. Mas é assim mesmo, irmã Francisca. O que acontece, né? A gente entende que a rotina de cada um é diferente, né? Às vezes um Uhum. tem um pouco mais de tempo, outro não tem, né? No caso da senhora, além de ter o trabalho no hospital, a senhora, pelo que eu estou entendendo, a senhora é o braço direito do seu pastor lá na igreja, né? Sim, Sempre está apoiando, é obreira na casa do Senhor. Então, tem a família também, né, que dá conta. exatamente. Então, Uhum. não é uma coisa tão fácil. A gente entende, sabe, irmão Francisco? Uhum. Mas o importante é o resultado. Sim. O Eu importante me é o esforço resultado. bastante. Eu quero pôr em prática tudo que eu aprendi nesse curso. Eu quero pôr em Isso, prática. Se eu não, mesmo que eu não faça as tarefas, mas eu vou pôr em prática. isso. Então, isso aí que é importante, porque às vezes tem gente que vai lá, estuda, vê um monte de vídeo, participa da mentoria, mas não coloca em prática. Não coloco em prática, é verdade. Aí depois, não funciona, pastor, porque não sei o quê. Aí a gente pergunta, você fez o quê? É porque isso, é porque aí começa a dar desculpa, sabe? Mas o Uhum, mais verdade. importante, mesmo que a pessoa talvez não tenha tempo de fazer as tarefas igual a senhora, mas a senhora está assistindo às aulas e colocando em prática, assistindo às aulas e colocando em prática. Então, na minha Sim. visão, como professor, eu vejo que o mais importante a senhora está fazendo, que é colocar em prática. Amém. A senhora não Uhum, está vendo as coisas como uma teoria, no caso, né? Sua teoria. sim, A senhora está colocando em prática. prática, Irmã verdade. Francisca, Assim, eu quero te parabenizar do fundo do meu coração, porque realmente aquilo que a irmã está desempenhando para o Senhor naquele hospital é uma bênção, tá? É só o começo. Eu fiquei assim muito maravilhado mesmo de ver esse testemunho da senhora. Fico muito agradecido também da senhora estar aqui hoje gravando aqui comigo, né, dando essa entrevista para inspirar outros alunos, outros irmãos
que talvez muitos deles, às vezes, não crê, né? Que pode conseguir Exatamente. vencer, que pode conseguir dar um passo a mais, tá bom? Então, Eu a que senhora agradeço, está de pastor. parabéns, tá bom? Obrigada. Ô, pastor, só para acrescentar mais uma coisa aqui. Eu falo para as... Pastor depois vai mostrar essa entrevista para alguém. Eu falo para as pessoas assim, pastor, é necessário fazer o curso. Porque quando eu cheguei na igreja, que eu fui candidata obreira, depois eu fui levantada obreira, Uhum. eu fui, assim, nossos pastores, eles sempre falam assim, gente, a palavra de Deus não tem que ter teologia. Lê a Bíblia e o Espírito Santo fala com você. Não é assim, pastor. Porque se eu Verdade, fosse esperar isso, eu não faria nada. Não é verdade, que o Espírito Santo não fale, não é que a gente tem que fazer tudo isso. Só que você precisa adquirir conhecimentos para que verdade. Deus venha agir com mais facilidade na tua vida e para que você venha crescer, ter um resultado mais rápido. Se você ficar só lendo a Bíblia ali sozinho dentro de casa, tendo só a tua própria opinião, não vai funcionar. Verdade. Nossa, a senhora falou algo muito importante, algo que eu já venho batendo na tecla, assim, muito, né, nas lives que eu faço. É isso aí. Porque às vezes a pessoa acha que o Espírito Santo vai te dar coisa que você nunca estudou, que você nunca viu, que você não sabe, que você não conhece, né? E isso não é verdade. O Espírito Santo não vai fazer isso, não vai, né? O Espírito Não vai mesmo, é Santo, verdade. ele vai trabalhar na tua vida de acordo com aquilo que você conhece e está disponível a oferecer para ele também. Verdade. Como, É desse como jeito você mesmo. vai falar? Eu digo isso assim, né? Por exemplo, a senhora é uma profissional da saúde. A senhora talvez foi chamada na sede da tua igreja para dar uma palestra sobre a saúde da mulher. Como que o Espírito Santo de Deus vai te usar se a senhora não conhece nada de saúde da mulher, né? É verdade. Uhum. Então, não tem como. Então, agora, a senhora sendo uma profissional que trabalha na área da saúde, tem esse conhecimento, com certeza o Espírito de Deus vai te dar muito a mais sabedoria, direção para a senhora abordar esse conteúdo, porque a senhora já vivencia ele, trabalha no seu dia a dia, tem o seu conhecimento, então é muito mais fácil do que pegar uma outra pessoa que não tem esse conhecimento. É a mesma Verdade. coisa, É os talentos, né, pastor, que Deus dá pra gente, né? Que a gente tem isso que aí, desenvolver. Se Deus me dá um talento e eu vou enterrar ele aí, né? Aí não é funciona, verdade? não Funciona, funciona. é verdade. Mas obrigada, pastor. Deus abençoe a vida do senhor. Nossa, eu estou muito feliz, tá bom, irmã Francisca? Que Deus Eu também. abençoe a vida da senhora. Um abraço forte para a tua família também, tá? Para o seu Obrigada, esposo, pastor. para o Amém. seu pastor também, tá? Em nome de Jesus. E nas tuas orações, ore por nós, tá bom? Ore pelo nosso projeto aqui também. Oro sim. Dá um abração na esposa do senhor e nas filhas do senhor. Amém. Obrigado. Fica Que com Deus Deus, irmã abençoe. Francisca. Pai do Amém. Tchau, Senhor. tchau. Pai do senhor. Tchau, tchau. Pai do Senhor. Tchau.